Meus queridos amigos Resibulando, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu tô muito animada pra criar conteúdo para o YouTube. Eu acho que essa playlist, que eu vou chamar de Rumo à Residência, vai ser muito útil pra vocês, e eu espero que vocês gostem. Pra quem não me conhece, eu imagino que vocês que estão aqui devam me conhecer do TikTok, de outras plataformas, mas caso você não me conheça, meu nome é Georgia, eu sou médica, e eu passei o último ano me preparando para a prova de residência médica, que foi um processo bem desafiador, mas eu consegui, fui aprovada recentemente na minha residência dos sonhos, em dermatologia, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e eu espero nessa playlist e nos conteúdos aqui no YouTube poder dividir um pouquinho com vocês algumas coisas práticas e objetivas sobre os estudos, né, vocês me pedem muito para falar sobre o caderno de erros, prova na íntegra, flashcards, questões, como fazer resumos, e eu prometo que eu vou entrar detalhadamente em todos esses aspectos, mas esse vídeo aqui, que é o primeiro dessa playlist, não vai ser sobre isso, vai ser sobre a coisa mais importante sobre a qual eu posso te falar, que é sobre o processo. Nesse momento eu estou num lugar chamado Raja Ampat, que as pessoas dizem que é o último paraíso intocado na Terra, e verdadeiramente é. E eu tô terminando agora uma viagem de mais de um mês pela Ásia, em que eu passei muito tempo em barcos, e fui a muitas ilhas, e passei muitas horas no mar. E nessa viagem eu me dei conta de que eu acho que cheguei na analogia, na metáfora perfeita para descrever o que é a vida de um resibulando, né, porque para quem não tá passando por esse processo, é extremamente difícil de explicar como ele é difícil e complicado e complexo em tantos níveis. Eu acho que a melhor maneira de retratar essa jornada é pensar no marinheiro, no barco, no mar e na travessia. É como se nós fôssemos viajantes sozinhos a bordo de um veleiro fazendo uma travessia transatlântica, ou seja, qualquer outra travessia que seja extremamente longa, e demande muitas horas de solitude no mar, sem terra à vista e sem outros contatos humanos. Porque é assim que a gente se sente extremamente sozinhos nesse processo, é um processo muito solitário e difícil, e além dessa jornada, até um ponto específico, que é onde você quer chegar, provavelmente na sua aprovação, essa jornada também é uma jornada para dentro de nós. É uma jornada que nos permite se conhecer em níveis profundos e extremamente desafiadores. Como qualquer marinheiro, em qualquer barco, em qualquer travessia, a gente precisa de 2 coisas muito importantes e indispensáveis para uma navegação de sucesso, em que a gente consegue chegar no nosso destino: uma bússola e uma âncora. A bússola para nos guiar na direção certa, no caminho onde nós queremos, né, percorrer para o nosso destino, e uma âncora para nos manter no curso certo quando a gente precisar parar, porque você vai precisar parar. Você vai se sentir muito cansado. E esse processo vai te testar de todas as maneiras que você pode imaginar. Mas para sorte do Resibulando, essas 2 coisas são, na verdade, para nós, na minha visão, somente uma: o nosso propósito. E essa palavra, propósito, ela vem sido usada com tanta normalidade que eu acho que a gente está perdendo um pouco a noção do que realmente é um propósito e do quão importante ele é. E para o seu processo de se preparar para a residência médica, é a coisa mais importante que você precisa ter. O que não falta hoje em dia são coaches e gurus falando por aí de propósito e jogando essa palavra aos ventos. Mas será que essas pessoas todas entendem realmente o que que é ter um propósito? Porque na minha opinião, um propósito ele é um conceito muito abstrato e absurdamente individual. O meu propósito não é igual ao seu, que não é igual ao da fulana, que não é igual ao da ciclana. E o propósito, ele é o resultado de um processo muito difícil e longo e profundo de se conhecer e saber o que faz sentido para si, né. E não só o que faz sentido, mas entender bem os seus porquês, né. O seu propósito é você saber onde você quer chegar, que tipo de profissional você quer ser, que tipo de vida você quer ter, mas não só isso, saber por quê. E isso é o mais importante de tudo. Porque essa jornada rumo a uma vaga de residência, a gente sabe que hoje em dia ela não é mais tão fácil como um dia foi. E a gente vive uma era na medicina que é uma era nova, em que ao contrário, de alguns anos atrás, em que só existia a possibilidade de se fazer residência médica, hoje em dia a gente tem outras possibilidades.
E nesse vídeo eu não quero entrar no mérito de que se elas são melhores ou piores, oferecem uma educação melhor ou pior, mas, o fato é que existem outras opções, existem outros caminhos que se pode percorrer. E quando você decide percorrer a jornada difícil e árdua rumo a uma residência médica, você precisa saber exatamente por que você está fazendo isso. Em níveis profundos, você precisa sentir no seu coração, porque esse caminho, que é o mais difícil, vai ser o que vai te fazer feliz e vai te deixar realizado. Porque esse e não tantos outros caminhos. Então, você verdadeiramente entender os seus porquês é o que faz a diferença em você persistir nesse caminho, né, você seguir no seu rumo, mesmo quando outras opções se tornarem muito tentadoras, porque elas irão, mesmo quando você estiver muito cansado e querer desistir, é o seu propósito que vai te manter nesse caminho, então você precisa saber muito bem qual ele é. E além de propósito, você vai precisar de coragem, mas isso eu sei que você já tem, porque se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você já decidiu que você quer fazer residência. E a residência no Brasil, em 2026, é um caminho para corajosos. Você precisa ter coragem para seguir nesse caminho, porque ele não vai ser fácil. Eh, Você vai encontrar no seu barco mares turbulentos, tempestades e lugares inóspitos, e você vai passar por isso e vai chegar no seu lugar, mas você vai ter que aprender muita coisa nesse caminho e para isso você precisa de muita coragem. Coragem mais do que para encarar os desafios que vão chegar no seu caminho, para encarar a si próprio. O meu processo de se preparar para a residência médica, mesmo eu fazendo terapia há mais de 6 anos, vou afirmar para vocês com toda certeza que foi o período da minha vida em que eu mais me conheci. E tudo isso foi porque eu precisei passar muito tempo sozinha, comigo mesma, na minha própria companhia, dentro do meu barco, e entender coisas profundas e lindas sobre mim e abraçá-las, não só entendê-las ou tentar escondê-las, mas verdadeiramente abraçar quem eu sou. E eu descobri muito bem quem eu sou nessa jornada. Então, se você está aqui agora e decidiu fazer residência, eu já te parabenizo por ter a coragem de fazer essa escolha, que é, sem dúvidas, a melhor para os seus pacientes. A gente sabe que a educação médica no Brasil atualmente virou uma terra de ninguém, um mercado em que se busca o lucro muito mais do que a qualidade. E ao abdicar de outras possibilidades que podem ser mais fáceis para fazer uma residência em que você vai ganhar um salário completamente incompatível com as suas funções, trabalhar 60 horas semanais e se dedicar exclusivamente a isso por alguns anos, você já é muito corajoso e você já merece os parabéns. Então, seja bem-vindo a essa jornada maluca, mas que vai te fazer crescer muito e evoluir demais. E você vai precisar de muita coragem para aceitar o que eu vou te falar agora. Assim como um navegador que verdadeiramente está no mar, o navegador, o marinheiro, ele só tem controle sobre uma coisa, só uma, que é sobre ele e sobre o barco que ele está pilotando, né? Mais nada. O marinheiro não tem controle sobre o mar, não tem controle sobre a correnteza, não tem controle sobre o tempo, sobre as tempestades, não tem controle sobre os outros barcos que estão fazendo a mesma travessia que ele. Se eles vão mais rápido, mais devagar, mais longe ou mais perto. Ele não tem controle sobre absolutamente nada senão ele e a capacidade que ele tem de navegar. E isso é uma coisa extremamente difícil de aceitar. Eu sou uma pessoa extremamente controladora, eu sempre gostei de organizar toda a minha vida e ter tudo preparado e tudo planejado, mas nesse processo isso é uma coisa que não é possível, porque a grande maioria dos fatores envolvidos nele não está no seu controle, de jeito nenhum. Você não tem controle sobre a legislação, você não tem controle sobre as bonificações de 10%, você não tem controle sobre as cotas, você não tem controle sobre o número de vagas, você não tem controle sobre a quantidade de concorrentes, ou a qualidade dos concorrentes, ou sobre o currículo dos seus concorrentes. Você não tem controle sobre a qualidade das provas que você vai prestar, sobre a banca examinadora, sobre os recursos que eles vão aceitar ou não.
você não tem controle de praticamente nada, exceto a sua capacidade de navegar esse mar, que vai sim ser tortuoso e bem difícil em alguns momentos, mas tem aquele ditado famoso que diz que mar calmo não faz bom marinheiro e eu não poderia concordar mais. Mar calmo não faz bom marinheiro, mas você vai precisar ser um bom marinheiro porque o seu mar não vai ser calmo. E a notícia ruim é que verdadeiramente nenhuma dessas coisas está no seu controle. Mas a notícia boa é que nenhuma dessas coisas está no seu controle, por isso elas não devem ser motivo de sua preocupação. Foque no seu barco. Foque na sua habilidade de navegar nesses mares que vão te aguardar. É isso que você pode fazer. Você pode focar no seu estudo, na sua dedicação, em fazer o seu melhor. Se entrar água no seu barco, porque vai, pega o balde e tira. Cansou, larga a âncora e descansa, sem sair do seu curso. Mas não fique se ocupando de coisas que não podem mudar por sua causa. Você não vai mudar o mundo, você não vai mudar todas as injustiças, porque sim, tem muitas injustiças neste processo, mas não é você o alecrim dourado que vai fazer mudanças, ou que vai gerar, enfim, repercussões a nível coletivo. A gente sabe que as coisas no nosso país não funcionam assim. Então não ocupe a sua cabeça nem por um segundo com coisas que não dizem respeito a você e ao seu barco. Foque em preparar o seu barco para as travessias mais difíceis e a se preparar como navegador para qualquer mar que possa te esperar, para mar calmo, para mar tempestuoso, para ondas gigantes, para ondas, né, baixinhas, mas esteja preparado para tudo, porque é o melhor que você pode fazer. E mesmo assim, eu preciso te alertar. Pode ser que você dê o seu melhor, que você aprenda tudo sobre todos os aspectos da navegação e esteja extremamente preparado. E o seu barco tá nota 10, zero bala, mas mesmo assim pode ser que você não consiga chegar no seu destino dessa vez. Pode ser que não dê certo. Pode ser que você faça tudo certo e não seja aprovado. Isso é uma possibilidade real. E não necessariamente quer dizer que a culpa é sua. A culpa é de um sistema injusto, com poucas vagas, com muitas bonificações, com muitas coisas que, de novo, não estão no seu controle. Então, a única coisa que você pode fazer é focar no que é seu, no que você consegue mudar, que é o seu estudo, e só. E apesar desse processo ser muito solitário, que você vai passar muitas horas a fio só com a própria companhia, no seu próprio barco, sem ver mais ninguém, sem ver terra firme, eu posso te garantir com toda a certeza de que tem milhares de navegadores nos seus próprios barcos, exatamente na mesma situação do que você. Então, apesar de você se sentir assim, você não tá sozinho. Você pode estar solitário, mas sozinho nunca. E eu tive muita sorte nesse meu ano de preparação, de ter me conectado com tantas pessoas Brasil afora, que a gente criou verdadeiramente uma comunidade de pessoas que estavam unidas com um objetivo comum, partilhando de muitas dores, angústias, sofrimentos. E eu me senti tão amparada por essas pessoas que muitas eu não conheço e talvez nunca conheça, mas foi tão bom poder dividir isso com pessoas que estavam passando pela mesma circunstância do que eu, exatamente, e dividir as minhas vulnerabilidades, que eu realmente recomendo que você tente fazer isso. Se identifique com seus pares, por mais longe que eles estão em algum lugar. E isso faz a diferença em a gente se sentir amparado, não se sentir tão sozinho, porque o processo é desgastante mesmo. E faz muito bem a gente ter pessoas com quem a gente possa dividir esse fardo que às vezes é tão pesado. E se eu pudesse te dar um último conselho, eu te diria: acredita. Acredita que tudo acontece por uma razão e que tudo na sua vida está te levando para o caminho que é o melhor para você, que é o certo para você, que nem sempre é o que você acha que é. A minha avó sempre dizia, ela era muito religiosa, eu não sou, mas ela sempre dizia que quando a gente pedisse alguma coisa pra Deus, a gente tinha que pedir que acontecesse o melhor pra nós, porque a gente não sabe o que é melhor pra nós, mas Deus sabe. Eu não sei se eu acredito em Deus, eu sou uma pessoa um pouco cética em relação à religião, mas eu acredito muito no universo e em energias e que existem de fato fios invisíveis que coordenam a nossa vida e a nossa jornada rumo ao caminho que já nos espera.
A própria teoria da relatividade do Einstein dizia que passado, futuro e presente são lados de uma mesma moeda e que acontecem simultaneamente. E eu acredito muito nisso e, de certa forma, isso me traz muita paz de que o que é meu já é meu. O futuro já me pertence, eu já tô onde eu quero estar. E tudo o que eu almejo, eu consegui. E eu gostaria muito que você acreditasse nisso também, porque vão acontecer coisas nesse processo que vão ser muito difíceis pra você, assim como aconteceram comigo e foram muito difíceis pra mim. E no momento em que essas coisas aconteceram, eu tive muita dificuldade de entender. Eu esperneei, eu chorei, eu reclamei, eu xinguei, enfim, me debati na correnteza, mas ela me levou mesmo assim. E só depois de muito tempo que eu fui ver que essa corrente estava me levando para um lugar maravilhoso e que tudo o que aconteceu comigo tinha uma exata explicação. E eu entendi tudo. E você também vai entender na hora certa. Então, quando as coisas não saírem como você espera, ou se você acabar se encaminhando para um caminho que não era o que você gostaria inicialmente, confia, acredita. Esse é o seu caminho e é o melhor para ti. Pode ser que você não alcance o seu objetivo de primeira, nem de segunda, nem de terceira, vai saber o que te aguarda. Mas saiba, o que é que esteja acontecendo é o melhor para você. Você tem algo a aprender, tem algo a te ensinar. Confia, acredita que o que é seu já é seu, os seus sonhos já são reais em algum momento dessa loucura quadrimensional que a gente vive no espaço-tempo. Então, acredita de verdade nisso. Isso vai te trazer muita paz, assim como trouxe para mim. Trouxe muita paz para o meu coração quando eu entreguei a minha aprovação, eu entreguei a minha vida nas mãos do universo e disse: "Eu acredito que o que quer que esteja acontecendo tem um porquê". E agora que eu cheguei no meu destino, eu entendo todos os porquês. Eu entendo exatamente porque todas as coisas aconteceram comigo do jeito que foram e o que elas tinham para me ensinar. E abracei esses aprendizados. Então abrace os seus aprendizados, abrace os seus fracassos, eles fazem parte da nossa vida, você nem sempre vai vencer, você nem sempre vai acertar as questões, você nem sempre vai lembrar dos flashcards, você vai errar bobagem, mas tudo isso faz parte, você não é perfeito e nem eu. A minha trajetória não foi perfeita, meus acertos não foram perfeitos. Eu fui bem em 2 provas, uma delas a que eu queria muito ser aprovada. O resto não fui bem, e tá tudo bem. A que eu precisava ir bem, eu fui. E esse era o meu caminho. E o seu caminho também já tá posto. E você tá percorrendo ele, talvez você não veja ainda qual é o futuro, mas você vai ver e em algum ponto dessa linha do tempo você vai entender o porquê de cada passo ter sido como foi. Então, acredita. Acredita que o seu percurso tá te levando para o melhor lugar do mundo, por mais que às vezes não pareça. Você vai chegar lá. E o mais importante de tudo, o mar é imprevisível. A gente sabe que às vezes ele tá tempestuoso, às vezes ele tá calmo, mas o fato é, ele é sempre lindo. Então, não se esqueça de aproveitar essa jornada. Essa jornada é difícil, ela vai te testar de todas as maneiras possíveis, ela vai te quebrar em 1000 pedacinhos e fazer você se juntar, e juntar seus cacos e grudar de volta. Ela vai te transformar, mas ela é linda em todas as suas etapas. Então não se esqueça de aproveitar a travessia, porque a travessia vai fazer você ser um melhor médico, um melhor residente e vai fazer você valorizar cada passo do seu caminho. Aproveita, abraça as mudanças, as dificuldades, os desafios, as ansiedades, porque eles vão te tornar alguém melhor. Confia em mim. Aproveita o seu mar. Ele vai te trazer muita alegria, assim como trouxe pra mim. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Beijo, aproveitem para se inscrever no canal e me seguir nas outras redes sociais se vocês ainda não seguem. Até!